Essa é mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 ao 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelo destruidor, pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui o apóstolo Paulo utiliza o passado, o que aconteceu com os hebreus, para demonstrar que as pessoas não devem reclamar, que as pessoas devem se esforçar para vencer as dificuldades e seguir em frente, sem murmurar, sem falar coisas contra Deus ou contra pessoas. Todos nós, em algum momento da vida ou momentos de dificuldades, passamos por algo que esse pecado é facilitado, ou seja, nós somos tentados a murmurar. Porém, Paulo disse que nós devemos ser firmes e não cair nesse erro para que não pereçamos. O murmúrio é o alimento das trevas e é o caminho pelo qual as trevas, o diabo, pode destruir uma pessoa. Quando a pessoa murmura, ela para de buscar soluções para os problemas de sua vida. Murmurar é, na verdade, o fermento que faz com que as dores se tornem piores do que se ficássemos calados. Observe que todas as pessoas que murmuram são chatas, são pessoas insuportáveis. Ou seja, ninguém quer ficar perto de um murmurador, porque é algo que toma energia, é algo que tira forças de quem fica perto. É algo demoníaco, ou seja, todo aquele que vive em constante murmuração e que não luta contra esse mal está possesso por espíritos malignos. Não uma possessão comum, mas influências da maldade que permeiam o ar, dominam a mente do murmurador. E assim, essas criaturas das trevas direcionam a vida de tais pessoas e fazem com que elas sofram mais e que elas continuem sofrendo e caminhando em círculos sem nunca encontrar a solução para seus problemas. E a cada dia fica pior em termos mentais, fica pior em termos concretos, porque a pessoa jamais coloca os olhos em Deus, porque ela só coloca os olhos no problema e murmura e reclama e blasfema contra Deus, muitas vezes culpando Deus pelo problema, quando na verdade ela é a única culpada. Como foi escrito em Efésios capítulo 2, se não me engano, existe uma legião de demônios que permeiam o ar. Em todos os lugares da terra existem facções, falanges, criaturas da maldade que querem influenciar, que querem dominar a mente dos seres humanos. E eles utilizam o murmúrio como ferramenta, como uma dessas ferramentas, para dominar a mente do ser humano. E uma vez dominada, eles têm controle sobre a pessoa. Podem até não possuí-la como ocorre em muitas passagens da Bíblia, onde o controle é absoluto, mas tem um controle poderoso também. Ou seja, direciona a mente da pessoa, direciona a vida da pessoa. Escraviza a pessoa. E por isso, como foi dito, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Mas quem é o destruidor? Como disse Jesus na pregação,
João capítulo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão é aquele que quer destruir o povo da verdade. O diabo e seus servos, sejam eles espirituais, os demônios, sejam eles humanos, aqueles que escolheram servir à maldade. Esse é o destruidor. O destruidor é aquele que quer utilizar a sua língua contra você mesmo, que quer fazer com que você peque, para que assim você saia da graça de Deus, saia da presença de Deus, de modo a ficar vulnerável para que então ele se aposse da sua vida. Mas aqui Paulo adverte: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Muitos de vocês pensam que, porque creem em Jesus, podem fazer qualquer coisa e que suas vidas jamais serão afetadas. Mas a verdade é que não devemos tentar a Cristo, porque uma vez que o ser humano faz o mal, já pensando no perdão de Deus que vem mediante Cristo, esse mal é imperdoável. Porque a pessoa faz isso com conhecimento de causa. É uma blasfêmia contra Deus e contra o Espírito da verdade. Está zombando do que é justo, do que é santo. E pagará com a alma, com a condenação eterna no inferno. Mas Jesus chama as pessoas a se arrepender do mal e a pedir perdão a Deus e a Cristo, para que elas possam ser salvas, para que elas possam ser libertas das influências malignas. Cristo chama as pessoas a pararem de confiarem na graça de Deus como uma carta em branco para cometer o pecado. Porque, como Paulo já havia dito, a graça de Cristo veio para que nós fôssemos livres do pecado e fôssemos feitos servos da justiça que vem mediante a fé em Deus. E que se morremos com Cristo, é de certo que com Ele viveremos. E que quando crucificamos a nossa carne com Cristo na cruz, morremos para o pecado. E se morremos para o pecado, fomos então libertos dele. E se fomos então libertos dele, passamos a viver em novidade de vida, em santidade. Retornando à questão da murmuração. A murmuração é uma brecha para que a sua alma seja destruída e sua mente permaneça em um estado de escravidão e de sofrimento. No entanto, todo aquele que reconhecer isso e pedir perdão a Deus e começar a se esforçar para abandonar os murmúrios, as reclamações, eles conseguirão o perdão de Deus que vem mediante a graça de Cristo, sim, e conseguirão forças para superar esse pecado, para vencê-lo, para se libertar desse mal. Então começaram a enxergar uma luz, porque se seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se seus olhos forem trevas, quão grandes serão as suas trevas? Se você só reclama, se você só pensa no que é mal, você jamais se libertará do mal. Porém, através do arrependimento e fé em Jesus Cristo, você enxergará a luz. E aos poucos, todo o seu corpo, toda a sua mente, a sua vida será luz. Mas, para isso, é necessário se arrepender e crer no Evangelho. Sabendo que crer no Evangelho não é apenas uma questão da mente, mas das atitudes. Cristo disse que aquele que crê nele deve andar também como ele andou. O que significa isso? Cristo andou em retidão, em santidade, em honra. E todos nós devemos andar em santidade, em retidão, em honra.
Através de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10 e Apocalipse 21, é possível perceber, é possível adquirir a maneira pela qual nós vamos passar a andar segundo Cristo. Ou seja, Gálatas 5, 19 ao 21 diz as obras da carne, os pecados de imoralidade sexual, os pecados da mente, da avareza, da inveja, da cobiça, os pecados da idolatria. Idolatria não é apenas adorar estátuas de santos, orixás. Idolatria é colocar toda e qualquer coisa acima de Deus. Existem idólatras do futebol, idólatras do esporte, idólatras de atores e cantores, idólatras de tecnologia, idólatras de coisas, de tudo praticamente. Nós devemos nos libertar disso, porque as obras da carne conduzem ao inferno. E Cristo andava pelas obras do Espírito. Mas quais são as obras do Espírito? As obras do Espírito são a harmonia, alegria, paz, domínio próprio, o que significa conseguir se controlar para evitar o pecado. Alegria, constância e demais coisas semelhantes a estas são os frutos do Espírito de Deus. E nós devemos andar assim por meio da fé em Jesus Cristo. Obviamente que em algum momento o ser humano pode errar, o cristão pode errar. Porém, é necessário se arrepender e pedir perdão a Deus e força para fazer o que é certo, para evitar o mal e abandoná-lo. É necessário ser sincero consigo mesmo e com Deus, para que não sejamos hipócritas também, para que possamos melhorar de maneira contínua até a perfeição em Deus. Assim, então, conseguiremos vencer todos os pecados. A murmuração, que é o tema principal dessa pregação. E desse modo, fecharemos as brechas que o inimigo pode usar contra nós. E fechada essas brechas, estaremos fortes para resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficaremos firmes. Porque a armadura de Deus que vem mediante a fé em Cristo é o selo da perfeição. É um muro perfeito, impenetrável, sem nenhuma trinca, sem nenhuma brecha, porque a armadura de Deus é o escudo da fé, que significa a confiança em Deus e em Cristo e na sua obra de salvação para o perdão de nossos pecados e para a força para que nós possamos ser firmes contra toda e qualquer obra do diabo. O capacete da salvação foi a vida que Cristo nos deu através de seu sacrifício. O cinturão da verdade, porque onde há Deus não deve haver mentira, porque não há mentira em Deus, apenas verdade, e devemos andar na verdade em tudo que fizermos. Devemos lutar para termos a verdade em nossas almas, mentes e vidas com sinceridade. A couraça da justiça. A couraça da justiça é fazer o que é certo, é andar em santidade, crendo em Cristo, crendo na justificação de Jesus Cristo. Porque por meio de Cristo, então, nos tornamos justos, porque Ele morreu para isso, para que nós fôssemos perdoados e justificados diante de Deus. Além disso, também existe os pés na preparação do Evangelho da Paz. Significa ensinar os outros a fazer o mesmo, a se afastar do mal e a fazer o bem e a crer em Jesus Cristo para a vida eterna. E por fim, temos a espada da justiça, que é a palavra de Deus, que deve estar constantemente em nossas almas, mentes e corações. Porque por meio dela somos repreendidos, somos refinados, afiados e estamos fortes, capacitados
para enfrentar todo e qualquer laço do diabo. Porque existem muitos ardis dos espíritos malignos que utilizam a mente do ser humano contra ele mesmo. Mas aquele que tem a palavra de Deus firme em seus pensamentos saberá usá-la contra todo e qualquer ataque do inferno e poderá, dessa maneira, também atacar e vencer. Porque uma espada foi feita para a defesa e para o ataque. É uma arma ofensiva e uma arma defensiva. Essa é a armadura de Deus. Esse é o muro impenetrável que todos nós devemos estabelecer em nossas vidas e mentes. Assim, então, poderemos vencer todos os pecados, a murmuração, que tanto destrói as almas dos seres humanos. Poderemos vencer os principados e potestades, que são nossos inimigos, como diz Gálatas 5, Efésios 6, porque a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas nos lugares celestiais. Com toda essa armadura, com a fé em Jesus Cristo e com a busca da santificação, estaremos firmes. Então o destruidor não nos destruirá. Não pereceremos pelas serpentes. Antes, o Cristo vivo nos dará o poder para pisar sobre as serpentes e para destruir todo e qualquer espírito maligno, no sentido de que eles não terão mais poder sobre nós. Antes, pelo contrário, nós é que teremos poder sobre eles. Como foi dito por Jesus Cristo, quando deu poder sobre todos os espíritos malignos, sobre todas as enfermidades aos apóstolos, e ele disse que esse mesmo poder estaria naqueles que crescem nele verdadeiramente. Essa é a pregação, para que vocês possam refletir e abandonar a murmuração, para que possam viver em paz, terem a salvação e não serem condenados. Aquele que ouviu e aceitou e buscará e que vai buscar melhorar, esses recebe a bênção de Deus e a salvação, porque escolhe o caminho da vida. Mas aquele que ouve e nega e decide permanecer no erro, no mal, murmurar, ser rancoroso, ser invejoso, ser mentiroso, todos esses escolheram o caminho da perdição e da maldição. E como foi dito por Deus, através de Paulo, cada um será pago conforme as suas obras. Muitos dizem o jargão, Deus é fiel. E verdadeiramente está certo. Ele é fiel para salvar e ele é fiel para destruir. Reflitam nessa palavra e mudem enquanto é tempo.